Que Ele quer um tempo de libertação de prisões que impedem o fluir dele, fluir de Deus através de nós. Tempo de despertar para um posicionamento de igreja. Quando eu falo de igreja, não como a gente aqui, o corpo também, né? Mas como a igreja de ser, a igreja eu, como pessoa. O tempo de viver o Evangelho simples de ações, sim, mas também de queima o coração. Se não queimar o coração, vira religião, vira chato, vira pesado. Amém? Vamos lá, João 7,37. Diz assim: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Aqui. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Cara, nessa época aqui, Jesus estava na festa dos tabernáculos, que era uma festa celebrada pelo povo de Israel, onde todo mundo se reunia no templo e ficava ali, acho que 7 dias, não sei. E no meio dessa festa, Jesus já estava no meio do ministério dele, fazendo um monte de coisa, curando, despertando a ira de muita gente, despertando a raiva de muita gente, a inveja de muita gente crente, se você não sabe, querendo matar Jesus, muita gente da religião evangélica, na época da religião dos judeus, querendo matar Jesus, e Jesus estava ali. Às vezes ele se ocultava para não ser, porque ele não era para o tempo dele, às vezes ele aparecia, às vezes ele ensinava, às vezes ele se escondia, ele iria para acampar, e nesse período ele foi para a festa. E antes os irmãos falavam assim: não vai não, cara. Não, os irmãos falavam assim: vai para a festa assim, porque você quer aparecer, então você tem que fazer sinal na frente de todo mundo. E aí Jesus está nessa festa, nessa confusão, meu irmão. Nessa hora ele está no templo ali, imagina essa situação. Alguns ali com o coração aquecido, crendo nele. Caramba, cara, esse cara é o profeta mesmo, esse cara é o Messias, cara, que está sendo profetizado há séculos. Imagina, o cara sendo profetizado há séculos, que aparece alguém, aparece um cara, e muitos crendo no coração ali que ele era, só que muitos com inveja, porque não queriam perder suas posições, não queriam se submeter, religiosos, achando que sabiam tudo. E aí Jesus, no meio desse tumulto, e aí eu procurando uma versão, eu vi uma versão que me chamou mais atenção que essa, que é da Bíblia King James, é uma versão King James, uma versão americana, muito clássica lá, e a versão fala assim: no último dia, o dia mais solene da festa, o último dia, Jesus colocou-se em pé e clamou em prantos. Jesus colocou-se em pé e clamou em prantos. Aquela versão diz que ele exclamou. Exclamar já é algo que chama atenção. Nessa versão ele vai mais ainda. Fala que ele estava em prantos. Cara. E ele falou assim: se alguém tem sede, deixa ouvir a mim. Ele falou assim: se alguém entendeu que eu sou a água, cara, deixa esse cara vir a mim, cara. Deixa esse cara vir a mim.
beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, o seu interior fluirá um rio de água viva. Eu acho muito maneiro, eu estava pensando nisso agora, quase na hora de ir para a igreja, essa relação que ele fala de água. Jesus fala que do teu interior fluirá um rio de água. Ele faz sempre a analogia de fonte de água, fonte de água. Tira a água do planeta, o que vai acontecer? O cara pode ter um banco lotado de dinheiro, pode ser podre de rico. Tira a água desse cara, o que vai acontecer? Vai morrer. Então ele faz uma analogia com algo que é essencial para a minha vida e para a tua vida. E ele fala assim, ó, o teu interior, e eu quero te falar aqui hoje, sabe? Aquele que crê em Jesus, eu creio em Jesus. Quem crê em Jesus aqui? O resultado da crença em Jesus, qual é o resultado da crença em Jesus? São rios de água viva que fluem do interior da pessoa. E o próprio versículo falou assim, ele estava falando do Espírito. Quando Jesus subiu, quando ele foi levado para o céu, ele falou assim, ó, eu estou subindo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E ele vai morar com ele, vai ficar com vocês todos os dias da sua vida. E essa é a água que ele falou aqui. Jesus está falando dessa água, que não pode faltar, meu Deus. Senão, se a água que existe em Jesus faltar na nossa vida, cara, a gente vai ser zumbi, cara. A gente vai ser morto-vivo por aí, porque a gente não vai ter nada. O Espírito Santo é algo que eu queria ministrar para você. A palavra fala que ele está contigo todos os dias da sua vida e ele ensinará a você todas as coisas. Isso significa, meu, que nós, como cristãos, a gente precisa do pastor aqui, precisa para ajudar a gente precisa do irmão do lado, precisa, só que você tem uma fonte dentro de você. Você tem um cara que criou, uma pessoa que criou o universo dentro de você. E ele quer usar você para fluir, para que ele te use. Em João 4,14 fala assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Eu te pergunto, né? Já dizia o Titânio, você tem sede de quê? De que você tem, sabe? O que na tua vida tem te dado sede? Você tem buscado o quê? Se não estiver alinhado com o Espírito Santo, cara. Você que, para quem sabe, quem não conhece a palavra, beleza, sabe? A verdade é que ele está, você que sabe que se converteu, você estava cego. Quem que não conhece, não entendeu que Jesus morreu por ele, ele está cego. Agora, você que já conhece, você que já sabe, eu que já sei, a gente precisa, sabe, entender que ele está dentro de nós e ele é a coisa mais preciosa que você pode ter dentro de você. Sabe, não é a tua aspiração profissional, sabe, isso é uma bênção, faz parte, porque quando o Espírito Santo está dentro da gente, cara, ele motiva a gente para tudo. Tinha um versículo aqui que eu tirei daqui, que é lá em Jó, fala assim, o Espírito Santo está dentro de mim, ele que me impulsiona. Então, quando a gente está com o Espírito Santo na nossa vida, em comunhão, ele vai impulsionar a gente para a gente ter o melhor emprego, para a gente buscar ser o melhor profissional, mas ele está ali no centro. E eu quero te perguntar, como ele chamou a gente para ser uma fonte de jorra? Você recebeu a palavra, você recebeu o Espírito Santo. Alguém que não crê que o Espírito Santo mora em você? Isso é uma verdade, cara. Você como crente precisa, sabe, quem faz essa transformação é o Senhor. Mas pede para o Senhor, sabe? Eu sou templo, a Bíblia fala assim, não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo? Antigamente, a presença de Deus, antes de Jesus vir, ela enchia lugares, ela enchia templos. A presença de Deus, existia um templo que foi construído para Deus, e aí, de vez em quando, Deus falava assim, vou manifestar a presença daquele povo ali. E lá, enchia um templo de fumaça, as pessoas não conseguiam nem ficar em pé. Só que quando Jesus morreu, quando Jesus veio, Jesus trouxe um conceito diferente. Deus falou assim, Deus não habita mais em templos, Deus habita em gente. O Espírito Santo habita em gente. E ele era a prova disso. E ele é tão cheio de Deus que ele causou inveja nas pessoas. Então saiba de uma coisa, a presença de Deus não é porque ela está aqui. Ela está aqui, mas sabe por que ela está aqui? Porque ela está aqui você, está aqui. Se não tivesse aqui, ela não estaria aqui.
Então ela está onde tem gente. E a presença do Espírito Santo, ele flui em pessoas. Eu quero te perguntar, você que já sabe disso, como está a água da tua vida? Como está a fonte da tua vida hoje? Você pare e pense. A gente, às vezes, a água da nossa vida está parada. Sabe aquela água parada? Água parada. Quem pode me dizer o que água parada dá? Sim. Oi? Água parada não gera doença, não? Exatamente. Água parada dá mosquito da dengue. Água parada traz doença e traz morte. Tem água, não? E às vezes aquele que a gente entra no sistema de religião e aquele a gente acha que está tudo bem porque a gente está indo para a igreja, todo domingo, certinho. A gente não tem feito no mata, não rouba, não grande pecado. A gente devolve o dízimo certinho. Cara, existe um cara que pregou uma coisa para mim, uma coisa que eu vi que eu fiquei escandalizado. O cara falou assim: se você é cristão, se você é dizimista fiel, também, ele falou assim: você não passa de ignorante. Que isso, querido? Se você só dá o dízimo, você não passa, você não entendeu nada. Você não passa de ignorante, religioso. Aí, cara, eu tomei aquilo, eu falei: Jesus, que isso? Aí ele está me ensinando que o conceito do Evangelho é repartir o que tem, não é da dízimo. É você repartir o que você tem. É ser coisas assim, se você tem duas túnicas, como diz a palavra, e quem está precisando de uma, o que você vai fazer? Vai orar por ele e vai dispensar ele? Ele vai falar isso. Você vai só orar por ele e dispensar ele? Não, isso não é Evangelho, não. Você vai pegar a tua túnica e vai dar para ele. Isso que ele estava falando. A gente acha um conceito que não, estou aqui na igreja, estou me esforçando para não pecar. Água parada. Quero te falar que isso é água parada. Água parada gera morte para você e para mim. Ou então, existem situações da vida de que a gente entende: caramba, Jesus morreu por mim. Glória a Deus, estou me achando, estou me encontrando num lugar de filho. A gente tem falado muito isso aqui, né? De resgate de identidade, de quem você é, né? Porque a gente sabe que a gente vem de uma vida que a nossa identidade vem assim, marcada, imaculada a vida inteira. O diabo, a vida inteira, tentando marcar quem nós somos. E a gente está falando bastante isso aqui: cara, você é filho de Deus, filho tem direito, filho é amado, filho não sei o que, filho não sei o que lá. E aí a gente entra nesse lugar: meus braços é o meu descanso, glória a Deus, é mesmo, meus braços do Senhor. Mas a gente entra nesse lugar de filho conectado com Deus ali, entra no quarto, tem tudo devocional, chora, recebe a presença de Deus, mas acha que o alvo principal do amor de Deus sou eu. Está enganado, cara. Pode não, desculpa. A gente acha, a gente fica como uma represa, achando que eu sou o centro de tudo, que Deus me ama e eu sou filho do rei, né? E a gente entende e entra nesse lugar, mas perde o princípio básico do Evangelho: é repartir, é amar. Não só repartir, sabe, financeiramente, não é isso. É semear na vida de outros, é orar por alguém, é não viver para aquilo dele. Irmão, água parada, água parada. Se eu estou nesse lugar, se o meu relacionamento com Deus só fica aqui, eu com ele, não reflete nas pessoas do meu lado, irmão, água parada, e gera morte, gera morte. Existe um trabalho a fazer. A graça de Deus, ela gera responsabilidade, cara. Quando a gente entende que é filho, se Deus me resgatou, sabe? Eu sou mesmo, era pecador, sou mesmo. Isso não é algo, isso não é baixa autoestima, tá, gente? Falar que você é pecador não é merecedor, não é a baixa autoestima. É realmente saber que a gente não vale nada sem Jesus nele. Eu sei, tira Jesus da minha vida, então acabou. Acabou, eu vou voltar a ser muito pior do que eu era antes. E eu só estou assim hoje por causa dele, e aí de mim. Então, aquele cara aquela pessoa que retém tudo para ele, visa, que acha que ele é o centro do Evangelho. Não, o centro do Evangelho é Jesus, não é você, não sou eu. Isso me lembra lá em vou dar só uma faladinha aqui, lá na carta de Apocalipse 3,14.
Apocalipse 3,14. Eu não sou o horário. Apocalipse 3,14 é uma carta que Jesus, o próprio Jesus, falou para João. João teve uma visão. João estava fugindo de um imperador. João era o último dos apóstolos. Imagina, cerca de 60 anos depois que Jesus morreu. O imperador e os imperadores da época já tinham matado todos os apóstolos. Todo mundo. João, Pedro tinha sido crucificado de cabeça para baixo. Paulo cortou a cabeça. Tinha alguém, ou seja, só morte pesada. Tinha matado todo mundo, sobrou só João. E João não morria, cara. Impressionante, João não morria. Aí o que o imperador fez? Bota ele lá, joga ele numa ilha. Jogou ele numa ilha vulcânica lá e largou o cara lá para ele morrer. E aí nesse dia lá, cara, ele estava lá na ilha. Deus apareceu para ele, deu uma visão para ele, que é o livro de Apocalipse. E aí ele dá um aviso a 7 igrejas. Jesus queria dar um aviso a 7 igrejas. Então ele deu uma carta para cada igreja. Através de João. João foi vendo, falando, Jesus João foi mandando. E aí tem uma igreja específica, que é a igreja de Laodiceia, que fala em Apocalipse 3,14. Bota por gentileza. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz um amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando ele fala que ele é um amém, quando a gente fala amém, significa assim seja. Então quando ele fala assim, isso diz um amém, ele está falando que ele é o amém, ele é a última palavra de Deus. Jesus é a última palavra de Deus. Ele está falando assim, eu sou o amém de Deus, eu sou a última palavra de Deus. E quando ele fala assim, só volta para a gente ler, eu sou a fiel testemunha. A testemunha fiel e verdadeira, ele está falando do que ele cumpre, ele promete. Que ele fala, que Deus disse vai acontecer. Então ele é uma testemunha fiel e verdadeira. Aí ele vai lá, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente, quem dera se fora frio ou quente. Assim porque és morno, e não é quente nem frio, vou dar-te da minha boca. Jesus falando isso, é uma igreja. Vai, por quanto dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que é um coitado, um miserável, e pobre, e cego, e burro. Aconselho-te, aí ele vem com graça, né? Jesus é assim, ele dá o diagnóstico da nossa vida e fala assim, você é isso mesmo, você é sujo, tua essência é ruim. Olha só, aconselho de mim você compra, ele não te dispensa. Ele fala, aconselho de mim você compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, ouro dele, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Vai. Eu repreendo e castigo, olha o que Jesus está falando, cara. Eu repreendo e castigo a todos porque eu amo. Ser pois zeloso e arrepende. Aí ele fala, cara, no versículo que a gente cita pra caramba, falando que é pra gente que não é crente, na verdade é pra gente que é crente. E o versículo, a gente acha que é pra quem não é crente, o versículo fala pro cara, meu irmão, Jesus fala, lá evangelizando, deixa que estou a porta e bato, se alguém ouvir, aí entraria, cara, está errado, o versículo é para crente, é para mim, para você que está perdido. Ele fala assim, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Ele dá o diagnóstico, fala, você é sujo mesmo, você acha que você é rico, você é pobre, você acha que você tem roupa de rico, você é nu, você acha que você é miserável, mas ó, eu estou à porta. Cara, isso para mim é esperança. Eu estou à porta e bato. Só que infelizmente para essa porta aqui, para essa igreja aqui, Jesus apresentou uma porta fechada. E para uma outra igreja, olha os contrastes do Evangelho. Para uma outra igreja que era miserável, a igreja era realmente miserável financeiramente. A igreja não tinha condição financeiramente. A igreja era dura, passava perrengue, mas Jesus falou assim, coloca uma porta aberta diante de você. Você é rico. Olha o conceito do reino. Jesus falando que a gente não tinha dinheiro, você é rico. E para quem tinha grana, ele falou, você é pobre. Mas por quê? Não é porque ter dinheiro ou não ter dinheiro, não é isso. E eu queria rapidamente, Laodiceia era um lugar, era o Vale do Rico, o nome do lugar.
na Ásia Menor, e tinha três cidades principais. Colossos, conhecida por fonte de água fria, Hierápolis, conhecida por suas fontes de águas termais, e Laodiceia, conhecida nessa carta por uma igreja morna que causou nojo no Senhor. Laodiceia situava-se numa cidade moderna. E aqui fala que, antigamente, a água da cidade de Laodiceia, a água que eles recebiam, vinha de arquedutos das fontes termais de outra cidade. Até chegar em Laodiceia, a água ficava morna. A qualidade da água não era boa. E a cidade ganhou reputação, a cidade tinha reputação de não ter água potável em Laodiceia. Ao engolir essa água, muitas pessoas vomitavam. Aí Jesus falou aqui, semelhante, Jesus foi provocado a vomitar de sua boca a igreja de Laodiceia. Aí só tem um porém, Laodiceia foi conhecida, ela não tinha água, mas ela foi conhecida como um centro bancário grande. E a região produzia lã preta, tinha fulgor muito amor. Então você tem uma cidade. Olha como é que era essa cidade de Laodiceia. Esquece um pouquinho a igreja. A cidade não tinha água potável. Não tinha água boa. Imagina se o Rio de Janeiro não tem água potável. O que vai ser do Rio de Janeiro? Acabou. Não adianta ter o Bradesco bombando, ganhando dinheiro para caramba. Se não tem água potável na cidade, acabou a cidade. Só que essa cidade, ela se orgulhava do poder que ela tinha financeiro. Ela se orgulhava da lã que ela produzia para colher de ouro. Mas ela não admitia que ela não tinha água potável. Ela era orgulhosa. Ela gostava do dinheiro que ela tinha. Infelizmente, e aí entra a nossa responsabilidade, infelizmente, uma igreja que deveria ser luz naquele lugar, uma igreja que deveria ser uma fonte de águas, mais uma vez de águas, uma igreja que deveria ser fonte de água viva naquele lugar, se amoldou ao sistema daquela cidade. Você pensa aí, eu me identifico com isso na minha vida. Infelizmente, às vezes na nossa trabalho, no nosso colega, a gente não tem diferença nenhuma do cara que serve esse mundo. Às vezes a gente sai daqui, só que chega lá fora, a nossa boca é usada para falar um monte de porcaria. Às vezes sai daqui, misericórdia, só a graça de Jesus na nossa vida. A palavra diz assim, uma fonte não pode produzir água amarga e água doce. Ou ela produz água amarga ou ela água doce. Tem uma música de um cara que eu gosto muito, que já morreu, é o Sérgio Pimenta, que tem essa coisa de Cristo. Ele falava assim, tudo ou nada, pega ou larga de vez. Tudo ou nada, está falando do Evangelho, tudo ou nada, pega ou larga de vez. Só que não, a igreja de Laodiceia, ela se amoldou aquele apego às coisas financeiras. E ela estava, dando água morna. E a gente, nesse contexto, a gente está se amoldando. A verdade é essa. Muitas vezes, se eu e você não nos policiarmos e pedir uma graça de Jesus, não nos arrependermos, a gente passa por cima dos problemas, porque eles sabiam que não tinha água boa. Eles sabiam, só que por amor ao status, por amor ao dinheiro, eles passavam por cima de coisas principais que eles tinham corrigido na vida dele. Essa carta aqui, o que Jesus disse para a igreja, foi mais pesado do que todas as outras igrejas, se eu não me engano. Só que nas outras igrejas existiam pecados de imoralidade sexual. Jesus falou assim, eu vejo que você é fiel, você trabalha, eu estou vendo. Jesus está vendo, Jesus está no meio da gente e ele está andando. E no início desse capítulo fala, quando João ouviu a voz, ele olhou para trás e ele viu 7 candelados, que eram 7 igrejas, e no meio do candelabro alguém com uma forma de um homem, era Jesus. O que significava? Jesus está no meio da igreja, ele está vendo, ele está dando diagnóstico, mas também ele está dando graça, ele quer restaurar a igreja. E por que eu falei isso? Amém. Então,
Só que eles passavam por cima de coisas principais por amor ao dinheiro, por amor. Então, cara, tem coisas básicas na nossa vida, que são fundamentos da nossa vida. Se a gente não estiver firme naquilo ali, cara, se a gente quiser construir coisas em cima desses fundamentos ruins e quebrados, cara, vai chegar uma hora que vai cair tudo. Olha aí, vai cair tudo. Se coisas lá básicas da fé cristã não tiverem firme. Por isso que a escola do Ricardo Joguês é uma maravilha. Porque tem coisas de fé básicas, gente, que agora que eu fui. Olha isso, cara. Coisas de sistema de merecimento que a gente vem na nossa mente entrando por igreja. Não, se eu orar, se eu for pro quarto, ele vai falar comigo. Não, meu irmão, se você não for também, ele vai falar com você, cara. Porque não é por merecimento, é por graça, cara. Jesus fala comigo e com você, não é porque a gente ora, não é porque o Cristo, o Filho dele, morreu por mim, é você. É por isso que ele fala com a gente. Então, se você não passou a semana inteira sem orar, pô, cara, eu li a Bíblia, pequei, caramba, eu vou chegar na igreja agora, Senhor. Não, cara. Foi por Jesus, cara. Ele fala com você por causa de Jesus e porque Ele te ama. Então chega aqui, se você passou por isso, se você tem que enfrentar dificuldades com pecados que você não consegue largar, só sabe de uma coisa: não desiste, não se entrega. É só isso, cara. É só isso, não se entrega. Sabe? Se tem coisas que te prendem ainda, só que não tem um coração, Senhor, eu quero mudar. No meu coração não quero, eu quero mudar, eu quero uma hora, irmão, uma hora você muda. Uma hora, só que acontece que a gente desiste, fala assim, não sou assim mesmo, mete o pé na porta e vai aí, faz um monte de besteira. Mas ele é fiel, sabe? Nunca é tarde. Aleluia, é tarde. Eu penso assim, se você se arrepender com 90 anos, se eu me arrepender com 90 anos, eu falo assim, agora eu entendi, cara, eu passei minha vida inteira. Frequentando a igreja, eu agora entendi que o Senhor flua rio de mim. Ah, Senhor, me usa, Ele vai te usar no asilo, Ele vai converter todo mundo no asilo. Por quê? Porque para Ele não existe esse negócio. Quando tiver vida lá, Ele vai usar. Só que, cara, por favor, existe aquela mulher do fluxo de sangue lá, né? Jesus estava andando no meio de uma multidão e todo mundo apertando Jesus. E uma mulher do fluxo de sangue, com uma hemorragia, 12 anos, chegou e tocou Jesus. Aí a gente falou, opa, peraí, alguém me tocou. Aí ele disse assim, ó, todo mundo está te tocando aqui, está sendo empurrado, vai para cá. Ele falou, não, alguém me tocou e extraiu virtude de mim. Aí a mulher falou, caramba. Ela falou, não, fui eu. Aí ela falou assim, vai ser faturado. A mulher falou, uma bênção. Vou tocar em Jesus de uma forma diferente, uma bênção. Só que, por favor, não vamos esperar a nossa vida se esvair a gente, cara. Sabe? Vamos esperar a nossa vida ir embora. Não, cara, agora não. Senhor, agora não. E a vida vai embora. E aquela hemorragia ali vai ir. Não, Senhor, agora não. Perder a nossa vida inteira para chegar no final da vida. Sabe? De repente, no leito de uma cama, sei lá, para falar assim, eu estou aqui. Não vamos esperar a nossa vida ir embora para extrair alguma coisa de Jesus, sabe? Para tocar Jesus de forma diferente. Cara, dá hoje, cara. Dá hoje, toca nele hoje, sabe? Se posiciona hoje, cara. Se posiciona hoje, cara. Sabe? Eu falo isso pra mim, me posiciono hoje, todo dia. Porque a gente bate numa coisa que é o orgulho. A gente bate num grande problema que é o orgulho e o egoísmo. Que a gente não quer abrir os nossos problemas. A gente não quer abrir os nossos pecados. Só que eu vou te falar uma coisa. Se você continuar assim, segurando, sabe, sabendo que existem coisas que você precisa fazer que você não faz, sem pedir ajuda, não é chegar aqui no microfone e falar, eu sou isso, não, cara, procurar um amigo cristão, um pastor, não, cara. A gente tem um casal de pastores que eu nunca vi um pastor, eu já vi sim, alguns pastores iguais a ele, que é o pastor Carlos Alberto. Mas você sabe que a gente tem pastores aqui que não se esquentam com posições, cara. Que é um cara que fala assim, cara, eu nunca vi, tu sai de fora, o que mais tem? Glória a Deus, Deus está lá também nessa igreja. Mas são pastores às vezes que se inflam, achando que passou a vida inteira perrengue, agora é pastor, agora tem que me servir, cara. Gente, é danado, cara. Agora tem que me servir, porque eu sou mentira, é agora que começa o serviço dele, agora que ele vai ter que se dobrar dentro. Então a gente tem pastores aqui, cara, marca, sabe? Pastor, olha só. Ninguém precisa saber, mas quebra esse, sabe? Quebra isso, porque se você continuar assim, isso pode fazer perder a tua salvação, né? Sabe? E pior do que perder a tua salvação, pior, sabe? Isso pode você viver uma vida sem presença de Deus aqui, cara. Sabe? Ser água parada.
Jesus não morreu na cruz para te salvar. Pensa, se eu parar por aí, Jesus morreu na cruz para me salvar. Isso é um pensamento egoísta da minha parte. Isso é um pensamento egoísta. Jesus morreu na cruz para me salvar. Isso é egoísmo da minha parte. Jesus não morreu na cruz para produzir um crente morto e egoísta. Jesus não passou o que ele passou para eu ficar acordando todo dia nesse sistema desse mundo aí, chega aqui no domingo, vem à igreja e depois volta. Não. Ele não passou por aquilo tudo lá para produzir um crente assim igual a mim. Quando eu viver, quando eu quero me tornar. Achar que Jesus morreu para me salvar apenas é muito egoísmo. Ele morreu para produzir crentes iguais a ele. Isso não é mentira não, meu irmão. Em Romanos 8, 28 e 30, coloca aí para a gente ler. Tudo no tempo, por exemplo. Fala assim, ó, e sabemos, o versículo é bom, né? Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Coisa boa, coisa ruim que acontece na nossa vida, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Calma aí. Daqueles que amam a Deus, para amar a Deus com propósito. Vai. Porque os que dantes conheceu, você e eu que nos conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito dos irmãos. Então, meu irmão, Jesus não morreu para te salvar apenas não, cara. Isso é só o início. A sua salvação é só o início. Ele morreu para produzir crente igual a ele. Pessoas que falam assim, isso é comigo. Caramba, isso é comigo. Já entendi. Não é para eu viver para mim mesmo? Não é. Difícil, é para caramba. Mas eu quero ouvir para mim, porque a Bíblia é assim. A Bíblia fala assim, se você quer achar a sua vida, você vai perder a sua vida. Se você perder a sua vida por amor de Deus, você vai achar a vida. Olha o conceito, tanto que Deus já falava no Velho Testamento, os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Não vai ter. Então, que a gente não seja água parada para gerar morte. Deus não quer que você seja um devoto. Eu estava vendo uma pregação de um cara, eu gosto muito do Carlos Queiroz. O que é o devoto de um santo? É o cara que aprecia o santo, é o cara que fala do santo, faz uma promessa, paga o santo, fala bem do santo para os outros. Só que Jesus não te chamou para ser devoto dele, para você apreciar Jesus, sabe? E aí eu só usei essa expressão devoto para poder dar uma diferença, não é? Falando alguma coisa da religião católica, não é isso. Mas Deus não quer que você seja alguém que aprecia Ele. Ele quer que você seja um seguidor. Existe uma diferença de quem é devoto e quem é seguidor. Quem é devoto gosta, paga uma promessa outra ali, mas aprecia o santo. Agora, quem é seguidor vive como o santo viveu. E é isso que ele fica para você, cara. O que for menos disso, é errado. O que for menos disso, é pecado. É errar o alvo. Isaías 44. Aí fala assim, então beleza, a gente vê água parada na nossa vida, produz morte. A gente entra naquele sistema religioso que eu venho aqui para a igreja, ora e tal. Não é isso que Deus tem para você. Eu entro naquele lugar, Senhor, eu sou filho. Eu sou filho, Deus é meu pai, Deus é meu filho, Deus é meu pai, Deus é meu filho. E aí fica só nisso, Deus é meu filho. E quando Deus está falando, caramba, bicho, aí, quando é que você vai começar a se fluir aí para o lado? Só estou te enchendo. Você vai ser uma represa, fica só, sabe, prendendo. Que coisa é esse, cara? Quando existe alguém, como eu falei no Costa agora, quando existe alguém, igual o Costa Conselho falou, pediu um negócio na escola lá que eu fiquei chocado. Falou assim: você trabalha não é para ganhar dinheiro, o teu trabalho não é para ganhar dinheiro. Eu falei: que isso, cara doido, como é que o teu trabalho não é para ganhar dinheiro? Não é para ganhar dinheiro, porque a tua provisão não é o teu trabalho. A tua provisão tem que ser o Senhor. Então o teu trabalho é para você ser um canal da glória de Deus ali. Eu falei: peraí, isso? Isso mesmo. Começa a reparar ali no teu ambiente de trabalho, quem está em volta de você, as pessoas. Aí eu fiz isso, cara. Tinha um cara lá,
um cara, um amigo de trabalho nosso, o cara presta a ser operado, pela segunda vez um problema grave, ele falando, às vezes, ele falando na sala, uma sala lotada, e as pessoas que tinham, infelizmente, dois irmãos nossos lá, o cara às vezes se expressando, querendo alguém, cara, o cara esperando alguém para falar, bicho, bota a mão no ombro dele, cara, tenha fé, acredita em Deus, cara, tenha fé, Deus está contigo, Deus vai guiar a mão daquele médico. Sabe o que é isso? Isso é fluir, cara. Isso é ser um canal, cara. Isso é ser uma coisa simples. Isso é ser fluir. E eu ali no computador achando que eu falei para ganhar dinheiro. E o cara esperando uma palavra minha. Que é isso, Salvador? É minha. É minha amiga, é tua mesmo. Se você tem o Espírito Santo e você está no teu emprego, a responsabilidade é tua, né? É como eu digo isso, sabe? Em amor, porque essa responsabilidade é maravilhosa, cara. Essa responsabilidade dá sentido para a vida. Essa responsabilidade, cara, enche a vida de motivação. Você não fica vivendo por dinheiro, sabe? Eu estou num processo aí, sabe? De desconstrução de muita coisa. Mas eu trabalhei com o cara do meu lado, então você começa a pensar aí no teu trabalho, sabe? No teu colégio, na tua faculdade, com teus amigos, onde você anda. Tem gente ali esperando você abrir a boca, cara. Tem gente ali esperando você abrir a represa, cara, dentro de você. Eles estão precisando de água, cara. Eles estão morrendo. Eles estão morrendo, é bem legal. A palavra fala, a criação aguarda, geme pela manifestação dos filhos de Deus. Foi? Uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Pô, cara, eu sou filho de Deus. Então, existe criação onde eu ando lá esperando a minha manifestação. E como é que está agora o meu coração está parado? Eu sou um religioso, sabe? Eu tenho entendido uma coisa que Deus tem quebrado, essa base errada, que eu estava construindo minha vida em cima de base errada, que não é uma questão de relacionamento, cara. É relacionamento. Não dá para Deus não mais uma religião. Não dá para Deus um relacionamento, para você saber que você tem um Criador dentro de você e Ele está doido para você se relacionar com Ele. Então, eu falei lá, eu preguei no poste para o negócio no congresso dele, eu falei, cara, o que Deus quer de você é que quando você está ali na tua vida e vem uma tentação, uma vontade de fazer algo que você sabe que vai desagradar o Senhor, é que você caramba, cara, por saber que o Espírito Santo mora em mim, não tem presença melhor do que a dele, eu escolho não pecar. É isso que ele quer, que você escolha por conhecê-lo, não simplesmente por conhecê-lo, que eu escolho por conhecê-lo. Deixa eu observar lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eles eram autossuficientes. Eles eram autossuficientes, só que eles tinham um problema grave dentro deles. Como eu falei, nas outras igrejas, problemas de moralidade sexual, inveja. Só que todos esses problemas que a gente acha que é grave, sabe? Adultério, imoralidade sexual, tudo isso que é grave não chegou perto do que Deus tratou com orgulho. Não chegou nem perto do diagnóstico que Jesus deu para orgulho. O que eu entendo, cara? Eu posso ser um cara pecador, cara, que vai e volta para o pecado, mas se eu tenho dentro de mim que eu sei que eu sou pecador e sujo, que eu preciso do Senhor mesmo, cara, vai chegar uma hora que Ele vai me transformar. Mas e aquele cara que entra que não faz nada de errado, sabe, aquela pessoa que não faz nada de errado na praia da mulher, mas ele dentro dele ele tem uma autossuficiência. Então, assim, eu não preciso. Então, para que eu vou conversar com o pastor? Minha vida está tranquila. Nada, meu. Está nada. Quem é homem sabe, anda na rua. A tentação, ainda mais para mim, para alguns não, para alguns são outras coisas, para outros, mas quem anda na rua sabe que a tentação o tempo inteiro. E que se eu não estiver com a minha vida, sabe, exposta para o Senhor primeiramente e para os irmãos, é complicado, cara. Então a gente tem que ter cuidado com o orgulho, meu, orgulho. Se você não fala, não abre a tua vida, porque você não quer que eu fique mal, outra pessoa vai pensar em mim, irmão, isso é pior do que cometer imoralidade sexual.
É o que está falando aqui. Isso é pior do que você chegar ali, pecar e voltar, Senhor, me perdoe, e vai te perdoar de novo. Então, cara, olha o teu coração. Você foi chamado, eu fomos chamados para ser fonte de água viva, sabe, para jorrar, não para ser água parada, morta, que gera doença, mas que o Espírito Santo impulsione a gente. Isaías fala assim, e aí qual é a conclusão disso, né? Água seca, água morta, o que o nosso coração precisa ser? Isaías 44:3 fala assim, porque despejarei água, isso é Deus falando através do profeta Isaías, porque despejarei água sobre os sedentos, e torrentes sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. No nosso coração, a gente precisa ter sempre a consciência que por mais que o Criador mora dentro da gente, que é maravilhoso, o nosso coração precisa sempre ser uma terra seca. Terra seca. Isso fala de sempre querer um renovo. Sempre querer um renovo. Sempre ansiar por algo novo. Putz, cara, ontem foi maravilhoso, mas hoje tem mais. Ah não, mas hoje eu fiquei, sabe, triste o dia inteiro, não orei, beleza, mas amanhã é um novo dia, então amanhã tem renovo para mim, amanhã tem água despejada para mim. Então o meu coração hoje, eu vejo assim, caraca, eu sou uma terra seca, eu preciso de água. Porque ele vai despejar água, mas ele vai despejar água no sedento. Isso fala o seguinte, ele vai despejar água para quem quer, meu irmão. É para quem quer. Essa fonte em nós é o Espírito Santo. Ele falou, derramarei o Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção. Provérbios 18:4 fala assim, águas profundas são palavras articuladas pelos seres humanos. Beleza? Conhecimento humano, tal, o cara que saca, água profunda. Beleza? Mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Essa fonte de Jesus. O nosso lugar de renovo é de relacionamento. Isaías 58:11 fala assim, Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurarás a tua fartura. Mesmo em terra árida, ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado. Como é que ele chama ele? Você? Um jardim regado. Como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca esgotam. É assim que Deus vê a minha vida e a tua vida. Só que como você vê a tua vida, como eu vejo. E nessa noite, cara, sabe, o Espírito Santo, sabe, convença que só Ele pode fazer isso. Só o Espírito Santo. Se você se converteu, saiba, não foi você que decidiu, foi Ele que decidiu e te convenceu. É obra do Espírito Santo. Isso precisa chamar a nossa atenção. O que tem chamado a minha atenção e a tua atenção no dia de hoje? Será que a gente está voltando que nem na Odisseia, sabe? Para as coisas que tu, sabe? Para as coisas desse mundo, ou que tem chamado a nossa atenção é a palavra? Isso é tão importante para mim, né? Porque ler para mim não é ler a palavra, não. Ler para mim é um desafio. Eu acho que eu tenho para mim que o diabo foi tão sujo na minha vida, que ele investe em mim desde lá quando eu era moleque. Fala assim, você não gosta de ler, você não gosta de estudar, você não gosta de ler, você não gosta de ler. E aí eu sempre respondia, não, eu não gosto de ler. Quando eu era moleque, eu não gosto de ler. Mentira, cara, mentira. Investimento que se o diabo, cara, agora como é que ele vê as coisas? Se o diabo vê que eu me posicionei, meu irmão, acabou. Se ele vê um crente se posicionando, fala assim, Senhor é comigo, o negócio é comigo. Isaías 61, né? Isaías 61 fala assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pegar boas novas. Bota por gentileza lá, esse é Jesus falando, né? É Jesus falando através da boca de um profeta 700 anos antes dele nascer. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregar o ano citar o Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aí, o cara estava triste lá, né? Será que ele vai arrepender? Se eu tivesse arrependido, ele vai ter desanimado com a palavra de Deus, a ordenar cerca dos que choram em Sião, e se deu uma grinalda de pés de cinzas, olhos de alegria no pranto. Isso aqui é Jesus falando. Só que isso aqui é uma palavra para mim e para você assumir como filho de Deus. É isso que Deus quer de mim, Saulo. É você ter tanta convicção
compreensão de que eu estou em você, mas você vai ter sempre precisa de mim todo dia, que você vai ser capaz de dizer assim: Senhor, o Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele te ungiu mesmo, cara, Ele me ungiu mesmo, só que a gente não acredita, porque a gente está com água parada no nosso coração, não sabe, você é uma fonte, cara. Ele quer, sabe, transbordar através de você e através de mim. E aí eu queria fechar falando do conceito. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Vou ler rapidamente aqui, que é uma coisa que para mim é uma bênção. Vou ler rapidinho, porque a gente está no final, mas eu preciso falar isso. Agora a Deus, acho que deu tudo certo. 1 Coríntios fala assim: eu, irmãos, Paulo falando, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como criancinhas em Cristo. Muitas vezes a gente está assim. O cara não pode falar uma coisa espiritual, por quê? O nosso coração, sabe, ainda está como represa, com uma parada, criança, Paulo chama. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podias suportar, nem ainda agora pode, vamos lá rapidinho. Porquanto ainda sois carnais, procuram as coisas da carne, gostam das coisas da carne, gostam das coisas desse mundo, abrindo parênteses aí, gostam do que Deus não gosta, assim, não é que Deus não gosta, mas Ele não dá valor tanto como você e eu damos. Havendo entre vós invejas, contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens, ele está falando, vocês estão com inveja no coração, vocês estão retendo a bênção, vocês estão brigando entre vocês não estão andando segundo os homens? Porque dizem aí entra um assunto específico, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eles não são apenas homens, vai? Pois que é Apolo, que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Vai. Eu plantei, se eu estou lendo só para não deixar de ler. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu patrão. Porque, agora aqui, ó, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. Passa por isso. Ah lá, vai, pode imaginar. Porque a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor do fundamento, Paulo falou, e outro edifica sobre ele, mas vejo como cada um edifica sobre ele. Eu quero falar um conceito rápido aqui com você sobre edifício e cooperador. Paulo apresentou ali, olha só, eu sou cooperador de Deus, e vocês são lavoura. E outra versão fala edifício. Paulo era um cooperador, mas ele também era um edifício. Ele também estava sendo construído. Você viu o Paulo que começa o ministério dele e o Paulo que termina, é outro cara. Então significa o quê? Ele também estava sendo construído por Deus. No início do ministério dele, ele brigou com um cara, um amigo, e falou assim: não, manda esse cara embora. E cara, a Bíblia fala que eles brigaram pesado, coisa de carnal, coisa de carnal, infelizmente. E aí ele manda o cara embora. Lá no final do ministério dele, ele falou: pô, sabe aquele cara, onde ele vive? Ele é muito útil para mim. Olha o homem transformado que ele se tornou. O cara que ele brigou, ao invés de ele fugir, nunca mais querer olhar para o cara, como a gente faz às vezes aqui dentro da igreja. Quando a gente se entende com alguém aqui dentro da igreja, a gente mata aquela pessoa, passa e dá glória a Deus, sem querer voltar e falar assim: olha só, vamos nos acertar, o que não concordou ou não. Mas às vezes a gente é tão soberbo, tão orgulhoso, que a gente não procura a pessoa, esquece. Paulo no final da vida falou: manda ele vir para cá. Ele também era difícil, mas ele entendeu a nobreza e a importância do propósito, que se posicionou como um cooperador. E eu quero falar para você, e ele amadureceu rápido. Paulo amadureceu rápido. Quando nós entendemos e nos posicionamos que somos cooperadores, não só edifício, você é a construção. Só que Deus nos chamou para ser só edifício, cara. Sabe? Deus chamou para ser cooperador também. O João Selma falou na escola que a gente está fazendo lá: cara, é você que devia estar pregando para mim aqui. E eu ali sentado. Eu falei: caramba, essas coisas me. O cara pregando. Eu falei assim: gente, era vocês que tinham que estar aqui. E
você só quer saber de receber, não sou difícil, Deus está me construindo. Não, cara, Deus te chamou para ser cooperador, não para ser só edifício. Quando entendemos e nos posicionamos que somos cooperadores, a construção da nossa vida anda mais rápido. Praticamente, às vezes, questão prática, às vezes a gente fica preso anos em coisas da nossa vida, ou coisas da nossa alma, ou pecados, ou prisão da mente, ou seja lá o que for. A gente fica preso anos, e essas coisas poderiam ser vencidas muito mais rápidas se a gente tivesse posicionado lá no início como cooperador. Fala assim, beleza, isso é difícil, mas olha só, eu sou um cooperador, eu sou um cara que vou semear, sabe porque ser cooperador do reino, ser cooperador e ser manancial, e ser fonte, fala de tirar os olhos de si mesmo. Quando você se posiciona, quando eu me posiciono como cooperador, paro aquelas orações e falo, Senhor, estou precisando daquele emprego, Senhor, estou precisando daquilo, Senhor, eu estou precisando de uma esposa, Senhor, estou precisando. Beleza, a palavra diz de quê sobre isso? Sobre pedir, né? Minha mulher que sabe, né? Não esqueci do versículo. É fazer a súplica. Filipenses 4:6. Não leis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, apresentei diante de Deus com súplicas e petições. Não leis ansiosos por coisa alguma, antes, apresentei as suas súplicas diante de Deus, apresentei os seus pedidos diante do coração e súplica. Só que quando a gente é apenas edifício, achando que Deus tem que construir a nossa vida, não, eu estou aqui em construção. A gente fica só voltado para esse tipo de oração. A gente não olha para o propósito do reino, que é, qual é o propósito do reino? Olha para quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado, não olha para você. Olha para quem está do teu lado. Eu vi o quarto de guerra, quem viu o quarto de guerra lá, esse filme? Na verdade, eu fui no meio dele, eu já vi de fera, eu fui. Sabe? Pedir a Deus, a mulher orou tanto, ela disse, Senhor, bota alguém no meu caminho, algo assim, para eu dividir o que eu aprendi, Deus colocou. Isso é ser um cooperador, quando a gente entende que não é obrigação de Deus ficar só construindo a nossa vida, não, cara. O cooperador fala de tirar os olhos de si. Às vezes ficamos presos e embaraçados em tantas prisões e pecados por tanto tempo, que se a gente tivesse posicionado lá no início, não, Senhor, mas eu quero ser alguém que fala, alguém que mesmo que está ali passando por problemas e lutas, mas tem uma palavra para alguém que dá esse cooperador. Mateus 9:17 fala assim, então falou aos seus discípulos, de fato, Jesus falando com os seus discípulos, de fato, a colheita é grande, ou seja, tinha muita gente para se converter. A colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os cooperadores. Por quê? Por que poucos são os cooperadores? Porque a gente é egoísta. Porque eu sou egoísta. Eu só quero saber da minha vida. E a Bíblia fala o quê? Não queira saber só dos seus próprios negócios. Queira também dos negócios do outro. Não sei qual é o versículo, mas a Bíblia fala disso. Então tem pouco trabalhador porque tem muito egoísta. Porque se eu e você tivesse posicionado, não teria tantos poucos trabalhadores. Mas ainda dá tempo. Eu creio que dá tempo para mim, dá tempo para você. Mateus 16 fala assim, 16:20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, cooperadores. E o Senhor cooperava com eles. Olha isso. Confirmando-lhes a palavra dos sinais comprados. Quando eu e você nos posicionamos como cooperadores e saímos, a gente sai de casa com uma missão que é ser bênção. Deus começa a cooperar com a gente, Ele começa a cuidar da nossa vida e as coisas se resolvem mais rápido. Cara. De repente não resolve fora, mas resolve dentro, que é muito melhor. O que eu preciso? Que precioso ter o Senhor ao meu lado, cooperando comigo. Olha que precioso você ter o Senhor do teu lado, sabe? Às vezes confirmando uma palavra no teu coração. E às vezes você sabe, alguma coisa que você está orando em casa, às vezes aquilo acontece no teu trabalho, coisas espirituais, né? Coisas espirituais. A Bíblia fala, quem é carnal gosta da coisa da carne, mas quem é espiritual aprecia as coisas do Espírito. Então isso é coisa para mim e para você, irmão.
3 João 1,8 fala assim: sendo assim, devemos acolher todos que forem como eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. E aí eu terminei dizendo aqui, sabe, do Isaías 61, que é o maior exemplo de cooperação. Jesus, ele era o próprio Deus, mas ele andava na terra e falou assim: não, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. A minha vontade é fazer. Não, o que eu digo não é nada de mim, só o que eu ouço do Pai. O maior cooperador que andou nessa terra foi Jesus. Ele era o próprio Deus, mas ele cooperava com o Pai. Então eu sei, tem gente aqui hoje, sem ficar com esse negócio de Espírito Santo, não. Eu sei que tem gente aqui hoje que foi chamado para ser cooperador, que foi chamado para ser fonte, que foi chamado para, sabe, para Deus mover as águas paradas na minha vida, né? Eu sei que tem gente aqui, cara, que Deus só está esperando uma posição nossa, cara. Chamados para construir e não apenas ser construídos. Imagina a alegria de um operário quando vê um prédio lindo construído. De repente um operário novo, né? Depois ele vai ficar tão acostumado que ele não está nem aí. Mas imagina um cara novo na profissão aqui, ver um prédio lindo e pode falar assim: eu fiz parte disso aí. Eu fiz parte disso aí. Imagina você ver uma vida transformada, sabe? Que era escravo do pecado, que era, sabe? Que andava cego e estava indo para o inferno. E a pessoa se converte e você olha para o caramba, cara, eu tenho uma participação nisso aí, cara. Glória a Deus por isso. Imagina a alegria disso. Cara, isso é a maior recompensa. Dando um exemplo, quando às vezes a gente sai daqui para fazer alguma ação social lá na casa de ano, cara, para eu ir é um problema. Eu não quero levantar, eu não quero ir. Durante aquela semana eu não estou afim de ir, eu quero ficar na minha casa, eu quero fazer minhas coisas. A maioria das vezes é assim. Eu não quero ir, mas eu já falei para mim mesmo: não é a tua vontade, cara, não é a tua vontade. Mas quando eu chego e piso lá, cara, você vê aquelas crianças ali recebendo o amor de Deus, aí eu nunca tive muito dinheiro, nem sei se vou ter, mas aí não existe, mas eu posso falar com você, não existe prazer maior do que você ser um canal do amor de Deus na vida daquelas crianças ali. Você poder abraçar e servir aquela criança, assim, orar com ela. E aí eu saio dali, cara, transformado, cara. Eu saio dali, onde está a tua cabeça, meu Deus? Então, não vamos esperar a nossa vida se esvair da gente como a mulher do fluxo do sangue, sabe, para tocar em Deus de uma forma diferente. Fica de pé, hein? E o Senhor ative hoje dentro de nós. Nós somos fonte. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é real, Senhor. E a tua palavra diz que ela é apta para destruição de fortalezas. Destruição de fortalezas, Pai, que impedem o conhecimento de Deus. Então, Senhor, a gente quer apresentar hoje o nosso coração, Senhor, primeiramente. Por Deus, o Senhor tem depositado dentro de nós, dia após dia. E a gente não quer mais ser água parada, a gente não quer mais ser, Deus, uma água que gera morte, que gera doenças. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz lá em 2 Crônicas, eu não me lembro o versículo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra, Senhor. A gente quer se abrir mão de todo o orgulho do nosso coração. A gente quer se humilhar diante de Ti, Pai. A palavra diz, Senhor, aqueles que se humilham serão exaltados, se humilhar serão